boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Eu vou mostrar um caminho para que vocês possam se libertar da ansiedade e aprender técnicas do yoga para colocar o yoga na sua vida. E o nosso tema de hoje é: não deixe para amanhã a calma que você pode sentir hoje. E logo esse tema já vai lembrando vocês alguma coisa, né? Que é a nossa querida procrastinação. Já vão me falando aí nos comentários quem se identifica. E a procrastinação, eu tenho certeza que todo mundo aqui já procrastinou alguma coisa na vida ou ainda está nesse momento adiando coisas importantes que você sabe que precisa fazer, mas que fica deixando para amanhã, não é mesmo? Como começar a sua prática do yoga, né? Criar um hábito de praticar todos os dias, começar a cuidar da saúde do seu corpo e da sua mente. E você não está sozinha. Há pesquisas que mostram que 20% dos adultos têm esse hábito de procrastinar. E a procrastinação, ela não é simplesmente um mau hábito, mas ela é uma autossabotagem. E eu vou mostrar para vocês hoje o porquê isso acontece, quais as técnicas que vocês podem usar e vamos hoje ter uma dica prática no final. E todas as lives de preparação da semana do Yoga para Ansiedade, a gente vai finalizar com uma dica prática, para que vocês já comecem a se preparar para o nosso grande evento. Então fica até o final, ok? E todas as vezes que eu abro as inscrições para o Yoga em Prática, que é meu curso, que é a turma que eu abro poucas vezes ao longo do ano, eu ouço assim: ai, Babi, eu quero muito, mas eu vou deixar para entrar para a próxima turma. O que você está dizendo para si? Que você vai deixar para amanhã a calma que você pode começar a sentir hoje. Imagina comigo se vocês tivessem começado lá em janeiro, antes de qualquer história de pandemia, de quarentena. Imagina se vocês tivessem, né, comigo e colocado o yoga na vida de vocês em janeiro, como vocês estariam hoje, né? Então eu falo que é muito importante, né? A gente já vai aprender as técnicas, a gente às vezes olhar para trás para a gente entender a ação que a gente precisa tomar hoje para a gente caminhar para frente. E essa procrastinação, essa adiação que você faz, muitas vezes ela vem por causa do medo do desconhecido, né? De você não saber fazer alguma coisa nova e você fica adiando porque você não sabe por onde começar, né? Mas é muito importante que você enfrente esse medo e eu vou mostrar técnicas para você para que você deixe a procrastinação de lado e comece a tomar atitudes que vão transformar a sua vida. Anteontem, quem estava comigo na live com a Bianca, eu perguntei para ela, eu falei: Bianca, o que seria de você hoje se você não tivesse tomado essa decisão de entrar, né, no Yoga em Prática há cerca de 1 mês e meio? E ela falou: nossa, eu não sabia o que seria de mim. E o que seria dela e o que acontece com a maioria de vocês? Quando a gente procrastina decisões importantes como essa, a gente simplesmente vai deixando as coisas acontecerem como estão. E se as coisas não estão legais, o que vai acontecer? Vai começar a virar uma bola de neve. E a chance das coisas piorarem, dos sentimentos negativos, pensamentos negativos, dores no corpo e a ansiedade continuarem aumentando é muito alta. E cada vez que você procrastina, você está contribuindo com o aumento da sua ansiedade. Vocês já perceberam isso? E vira um ciclo, né? Você sabe o que tem que fazer, você não faz, aí você se sente ansiosa. Aí você se sente tão ansiosa que você não consegue fazer. E aí você vai rodando nesse ciclo e vai cada vez o quê? Aumentando, até chegar num ponto que a gente às vezes tem que entrar com a medicação, que foi o que aconteceu com a Bianca.
Então, meu papel aqui é dar essa visão para vocês da importância de vocês agirem hoje para atuarem na prevenção de algo que pode se tornar pior. E se por acaso você já está em uma situação que te gera desconforto, se você já se sente muito ansiosa e sente efeitos na sua vida, no seu corpo, que já estão atrapalhando, então já passou da hora, né? Vamos dizer que seu tempo já passou. Quem ainda está começando a sentir a ansiedade, se começar agora, vai evitar que muitas coisas surjam lá na frente. E você que já está sentindo muitos sentimentos, emoções e efeitos da ansiedade, se você não começar agora, as coisas podem piorar. Porque é o que eu sempre falo, você precisa atuar na raiz do problema, que está onde? No seu corpo e na sua mente. Então, enquanto você não cuidar da saúde do seu corpo e da sua mente, você não vai conseguir se libertar da ansiedade. Concordam comigo? Então, hoje, essa live é quase que para dar uma chacoalhada em vocês, para que vocês comecem a agir e que eu ajude vocês com técnicas, dicas práticas para vencer essa procrastinação. Porque vocês conseguem, vocês são capazes disso. E não se sintam culpadas por ficar adiando. Sabe por quê? Porque isso é natural do nosso ser. Essa procrastinação é natural do ser humano, ela é fisiológica. Porque o nosso cérebro vai sempre tentar levar a gente para a zona de conforto. Porque fisiologicamente a gente está tentando a todo momento economizar energia, né? Para que a gente possa sobreviver da melhor forma. Isso eu estou falando até do nosso cérebro primitivo. Então, a gente vai tentar sempre ficar na nossa zona de conforto para que a gente não gaste tanta energia e tenha mudanças que geram transformações na nossa vida. Só que o que acontece? Essa zona de conforto, ela na verdade, na maioria das vezes, é uma zona de desconforto. Então, se aonde você está hoje não está legal, você sente, às vezes, efeitos no seu corpo, falta de foco e concentração, dificuldade para dormir, significa que aonde você está hoje, fazendo o que você está hoje, na região que você não está no conforto, você está, na verdade, do desconforto. Então, você precisa ter consciência disso, de que você precisa sair desse círculo conhecido para que você encontre verdadeiramente o seu conforto e não o desconforto. E a gente precisa agir de imediato, sabe por quê? A gente não sabe quando as coisas vão se normalizarem. E hoje eu estava pensando uma coisa. Eu recebi uma entrega, fui lá embaixo na portaria buscar. E no meu prédio a gente tem que usar máscara no elevador, não pode sair do seu apartamento sem máscara, né? É uma recomendação. E aí eu fui de máscara lá embaixo e comecei a perceber todas as pessoas que estavam lá. Tinha um casal com uma filhinha, todos de máscara, inclusive a minha vizinha estava com uma máscara combinando com a roupa, porque ela está trabalhando normal. Então eu comecei a reparar que a máscara virou um acessório normal e que vai fazer parte da nossa vida pelos próximos meses e a gente não sabe até quando. Então é um novo mundo que está se criando, é uma nova realidade e o mundo nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Não sei se vocês pararam para refletir sobre isso. Às vezes a gente tem essa ilusão de que será que vai acabar? Vai acabar logo? E aí tudo vai voltar como era antes? Não vai voltar. Gente, o Instagram fechou aqui. Só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Eu tava tão intertida que eu nem vi.
Voltei aqui. Pessoal do Instagram, me falem aí aonde que eu parei. Eu tava tão intertida aqui que eu nem vi que caiu. Vou deixar vocês irem entrando e me falem onde que eu parei. Quem tá comigo no YouTube, no Face, continua normal. Eu vi que caiu, Ana. Eu continuei falando empolgada aqui depois que eu vi. Me falem onde que eu parei. Quero todo mundo de volta. Máscara no elevador. Beleza. Então tá, então vou continuar contando o caso de hoje. Fui buscar a encomenda. Muito obrigada. Então vamos lá. Então eu fui buscar a encomenda, coloquei minha máscara, entrei no elevador e desci lá embaixo. E aí eu vi uma família, tava o pai, a mãe e a filhinha, ela deve ter uns 3 anos, minha vizinha. E a mãe, que é minha vizinha, ela tava com uma blusa rosa e a máscara rosa. E ela tava chegando na hora do almoço, tava chegando do trabalho. E eu comecei a perceber o seguinte, que a máscara, ela virou um novo acessório, que faz parte do nosso vestimento. Então, assim como a gente pensava no brinco que a gente ia colocar, no sapato, a máscara virou um novo acessório que a gente precisa usar. Então, a gente vai começar a viver em um mundo que é um mundo novo. E é um mundo que a gente vai precisar se adaptar. E às vezes eu acho que tem a sensação, tem a ilusão de que o mundo vai voltar a ser como era antes. Mas não vai, gente, não adianta. Isso que a gente está passando, que a gente já passou e que a gente não sabe que a gente ainda vai passar, já nos transformou. Então é uma nova realidade que foi criada. E a gente não sabe como que vai ser daqui para frente. A gente só tem a certeza do hoje. Então não adianta a gente ficar adiando a nossa decisão hoje em hipóteses do futuro. Você tem que tomar as suas decisões do hoje baseado ao cenário que você tem hoje. Então, se você está se sentindo muito ansiosa hoje, você tem que começar a fazer algo e tomar uma atitude hoje. Porque a tendência é aumentar. Enquanto você não travar a ansiedade, ela não vai parar sozinha. E todos os efeitos vão ser desencadeados na sua vida e você vai entrar no ciclo que eu falei da procrastinação. E quando você começa a procrastinar num cenário ainda mais incerto, que é o que a gente está vivendo, você está aumentando as incertezas da sua vida. Você está adiando para amanhã e amanhã você nem sabe como que vai ser. Então a gente só tem a certeza de hoje. Então tome as suas decisões a partir do hoje. E aí eu vou ensinar técnicas também que estão relacionadas a isso. E como eu falei, isso é fisiológico. Então não se culpem por isso. E a gente vive uma batalha interna dentro da nossa mente. É quase, eu brinco que é um anjinho capetinha que a gente pode enxergar. Às vezes um falando assim, ai, você tem que fazer isso. E o outro falando, não, não faz não. E a gente começa o quê? Criar histórias na nossa mente para justificar as nossas procrastinações. Então, vamos dar um exemplo. Acordei hoje, vamos supor, e aí eu tenho que praticar porque eu sei que a prática do yoga é uma prática diária, como as minhas alunas. E você começa num dilema na sua mente. Pratico yoga ou não pratico? E quanto mais você alimentar esse dilema, mais você vai adiar e menor vai ser a sua chance de executar, de tomar essa decisão e ir lá e praticar. Então, a primeira coisa é a gente entender que existe esse diálogo que é entre o esforço e o prazer. O prazer, quando eu falo, é dessa zona de conforto que não é conforto, como eu falei, é desconforto. Então, a gente tem que entender que a gente precisa ir para esse lado que gera um esforço
para que você efetivamente encontre o bem-estar, a calma e a tranquilidade. E quando você fica procrastinando, você começa a ter outros sentimentos que vêm junto com a ansiedade, como a vergonha, porque aí você começa a ter vergonha de que você fica adiando, né? Você começa a se sentir angustiada, você começa a se sentir culpada por não ter feito. E olha que engraçado, você mesma gerou todos esses sentimentos em você. Já parou para pensar nisso? Porque se você simplesmente tivesse tomado aquela atitude que você precisava fazer ao invés de adiar, você ia evitar que todos esses sentimentos surgissem. Você ia evitar de sentir vergonha, culpa, angústia e aumento da ansiedade. Então, olha como é muito mais simples que a gente imagina. A partir do momento que a gente encara o que a gente precisa fazer, acaba com aquele medo, entende que é preciso ser feito e vai lá e faz, você evita que todos esses sentimentos negativos surjam. E aí você contribui o quê? Para um ciclo positivo de bem-estar e não um ciclo negativo de ansiedade e procrastinação. E aí eu começo a entrar nas soluções. Dentro do yoga, a gente tem valores de conduta, que são observâncias internas e externas, que a gente chama de yamas e niyamas. Quando eu falo com vocês que o yoga vai muito além de uma aula do YouTube, por exemplo, eu quero dizer sobre esses valores. E um dos valores do yoga, sabe qual é? Chama tapas. É um niyama. O que significa tapas, Babi? Tapas significa o fogo que tem interno de nós. Significa o seu esforço sobre si mesmo. Então, minhas alunas, quando entram no curso, a primeira coisa que eu peço para elas é escolher um niyama e um niyama para elas colocarem em prática ao longo da semana. E muitas escolhem tapas, porque elas precisam ter força de vontade para seguir no curso e para colocar em prática tudo que eu proponho para elas. E elas sabem que isso vai ser algo positivo para elas, senão não faziam. Então, tapas, que é um dos valores do yoga, é a autodisciplina, é a força de vontade. Então, o yoga nos lembra que a gente precisa resgatar essa força de vontade dentro de nós e que só depende da gente e de mais ninguém. Ninguém vai fazer por você, ninguém pode fazer por você. Eu não posso fazer sua prática de yoga por você. Agora, é muito importante que a gente lembre que esse esforço sobre si mesmo é um esforço de carinho, de amor, de compaixão. É você ter o desejo por gerar efeitos positivos no seu corpo, na sua vida. Efeitos positivos em você. Não algo que você se obriga, sabe? Alguma coisa que é pesada. Eu tenho que ir, é uma obrigação, eu vou lá. Porque se é uma obrigação, eu vou lá e eu tenho que ir, não vai ser sustentável. É igual qualquer dieta. Se a dieta é penosa, você fez ali uma semana e quase morreu de fome, não comeu nada que você gosta. Você acha que você vai conseguir sustentar isso? Não vai. Então, por que o que funciona é reeducação alimentar e não a dieta? Porque você precisa ter um esforço sobre si mesmo num sentido de amor, de compaixão, de carinho. Então, você entra num caminho desse, como as alunas entram no yoga em prática, porque elas querem cuidar de si. Não para ser algo penoso que elas estão sendo obrigadas porque alguém falou que elas têm que ir lá. Então, tapas nos relembra essa autodisciplina e nos relembra da importância da nossa prática diária no yoga, que chama-se sadhana. E aí eu vou começar a entrar, eu trouxe para vocês 6 dicas, 6 técnicas para vocês conseguirem começar hoje e pararem de deixar para amanhã, evitando, né, que você adie ainda mais essa vida mais calma e mais tranquila.
A primeira é o seguinte, quem tiver com papel e caneta, quiser anotar aí. Então, a primeira é o seguinte, é a técnica de visualização. O que é isso, Babi? Quando a gente consegue se visualizar no futuro, nos dois cenários, dependendo da decisão que a gente toma, isso nos ajuda a tomar a decisão de fazer e não adiar. Por exemplo, vamos dizer hoje, você tem a oportunidade, por exemplo, de entrar nessa nova turma do Yoga em Prática. Você vai pensar nos dois cenários. Se você entrar e se você não entrar. Basicamente é sempre sim ou não, né? Se você entrar, você tem a oportunidade de conhecer novas técnicas, de transformar a sua vida, de ter um novo caminho, de ter o apoio de um grupo, de uma professora perto de você e de se libertar da sua ansiedade e ter mais foco, concentração, disciplina e passar por qualquer coisa que vier nesses próximos meses de uma maneira muito mais forte. Ou você tem a opção de não entrar na turma, por exemplo, e aí você vai se visualizar. Como que vai ser se você não entrasse? Você, por exemplo, vai ter a sua disciplina de praticar todos os dias? Você vai conseguir estudar o que é o yoga, colocar o yoga na sua vida? Se você não fizer isso, o que vai acontecer? A sua ansiedade, ela vai continuar, vai piorar? Então, sempre visualize os dois cenários no futuro. O que vai acontecer se você fizer e se você não fizer? E aí, mais uma dica dentro dessa. Liste os benefícios que você vai ter com aquela decisão. Então, o que você vai trazer de positivo para a sua vida se você fizer aquilo, tá? Vou dar um exemplo, ok? Vamos sair um pouquinho do yoga para vocês visualizarem. Eu tenho a opção de lavar a louça, por exemplo, e ter um dia mais tranquilo, que eu com a minha casa organizada, meu noivo feliz que eu lavei a louça, ou eu posso adiar e só aumentar a sujeira da pia até que vai explodir. Então, eu vou listar e pensar nos benefícios do que se eu fizer aquilo, o que vai me gerar de positivo. Então, se eu investir em mim nesse momento, quais ganhos que eu vou ter? Então, talvez você vai reduzir a quantidade de medicamentos que você toma. Já parou para pensar nisso? Talvez você vai ter mais produtividade no trabalho. Talvez você vai, inclusive, ter mais disposição para buscar um novo trabalho, para buscar soluções em meio a esse novo cenário que a gente está vivendo. Talvez você fique mais amorosa com seus filhos, com seu marido, que é algo que a gente precisa cuidar nesse momento, principalmente dos nossos relacionamentos dentro de casa. Então, essa técnica de visualização é você se imaginar mesmo, tenta se enxergar no futuro. Se você tomar a decisão ou não, e liste os benefícios de tomar aquela decisão, ok? Eu faço isso em quase tudo na minha vida. Se eu tenho que comprar uma bolsa, eu penso, se eu comprar a bolsa, o que vai acontecer? Se eu não comprar a bolsa, o que vai acontecer? Quais os benefícios de comprar a bolsa? E sabe o que acontece? Eu listo, vejo que não tem benefício, por exemplo, porque eu me desapeguei demais de bens materiais depois do yoga, e principalmente nessa quarentena. Eu vejo que não tem benefício, toma a decisão, não compra a bolsa. Investi em mim, eu entrei num curso, eu olhei o que eu ia ganhar, quais os benefícios, trazer mais informações para vocês, tomei a decisão, entendi que era um investimento em mim. E por aí vai. Então, use a técnica de visualização, ok? A segunda é o seguinte, é identificar as historinhas que você cria para justificar a não ação.
Isso as minhas alunas aprenderam muito bem. Eu vi que a Thaisa tá por aí na live e a gente tem um grupo onde a gente compartilha. É muito bom porque uma vai ajudando a outra e a gente vê que não tá sozinha. Então, as historinhas, a gente acorda e às vezes é domingo. E aí você começa a contar uma historinha para você assim. Ai, hoje é domingo, né? Domingo é dia de descansar, né? Ah, então acho que hoje eu não vou praticar yoga, não. Não é assim? Ai, hoje eu cheguei em casa, tô muito cansada. Eu mereço descansar. Então hoje eu não vou praticar, não. Só que a gente é capaz de contar qualquer tipo de historinha para justificar qualquer ação. Então, o primeiro passo no yoga é a gente ter uma mente observadora. Então, a gente passa a identificar essas historinhas que a nossa mente conta. Depois, a gente começa a mudar essa história. Então, ao invés de você pensar assim, olha como é diferente, você escolhe a maneira que você pensa. Ao invés de você pensar assim, nossa, hoje é domingo, é dia de descansar, não vou fazer minha prática, você pode pensar assim, nossa, que bom, hoje é domingo, eu não tenho horário, não tenho compromisso, eu posso fazer a minha prática tranquila, posso fazer uma prática bem relaxante, que vai me permitir ter um domingo super leve e eu vou ficar bem para ficar junto com a minha família toda. Olha como é diferente, né? Tô vendo a Deb falando que a minha mente adora uma historinha. Todos nós, a gente tá conversando com a nossa mente o tempo todo. Só que a gente pode escolher qual historinha que a gente quer contar. Então, vocês viram esses dois exemplos que eu dei, né? Então, essa é a segunda dica. Você identificar essas historinhas que você conta para justificar a sua não ação e mudar essa história, justificando para que você faça a ação, ok? Terceiro ponto, acreditar que você consegue. Isso parece meio bobo, meio piegas, né? Mas a procrastinação, ela vem muitas vezes de você não acreditar que você dá conta, de você não acreditar em você e que você consegue. Às vezes é algo novo e aí você tá adiando porque você tem medo do novo e no seu subconsciente você pensa que você não consegue. E aí isso te trava e te paralisa. E é o que a ansiedade faz muitas vezes. Como a gente não tem uma confiança forte, a gente tem muitos medos, a gente trava. E aí a gente não age por esse medo do novo, do desconhecido. E por que a ansiedade está muito forte agora? Porque a gente está num clima gigantesco do desconhecido. Quem me acompanha há algum tempo sabe que eu tive que desmarcar, meu casamento, lua de mel, era para ter sido em maio. Eu remarquei para novembro. Vocês acham que eu fico pensando assim, ah, meu Deus, será que eu vou ter que remarcar de novo? Será que como que vai ser novembro? Eu sei lá como vai ser novembro. Quando tiver um mês antes, eu vou ter uma ideia maior e eu tomo decisões. Foi assim que eu fiz. Então, a gente precisa, né? Qual que é essa terceira dica? Acreditar que a gente consegue. Eu falo com vocês muitas vezes nas práticas e falo muito com as minhas alunas. A gente é mais forte do que a gente acha que a gente é. E a gente dá conta. Nada vem pra gente sem a gente dar conta. Nada acontece na sua vida que você não consegue, porque você é forte o suficiente para isso. Só que às vezes a gente só descobre a força quando a gente é obrigada a passar por aquilo. Então, se você tá com medo de começar, às vezes, uma prática, medo de criar um comprometimento agora, acredita em você. Acredita que você consegue. E assim você consegue parar com a procrastinação e tomar a sua decisão. Quarto ponto. Esse aí vai muito pelo meu perfil e eu já explico para vocês. Processo é tudo. Como assim, Babi? Para quem não sabe, eu sou administradora, né? Eu sempre trabalhei com gestão de projetos, com organização, planos, planilhas. Então, processos
sempre fizeram parte da minha vida. E por que processo é tudo? E isso existem pesquisas que comprovam. Quando a gente tem um objetivo muito grande, intangível, distante e além, é muito mais difícil a gente conseguir se mover para alcançar aquilo do que quando a gente quebra em etapas. E o que são processos? Nada mais é do que a gente seguir um passo a passo e seguir etapas. Então, pensa, por exemplo, uma coisa é chegar para você e falar assim, faz um curso, eu li curso aqui, faz um bolo de chocolate, faz um bolo aí, tá? Virei para você e falei assim, faz um bolo aí. Você vai ficar totalmente paralisada. Primeiro que você não sabe, bolo de quê? De chocolate, de cenoura, de limão, de abacaxi, de laranja. Então já começou por aí. Então você não sabe. Segundo, você não tem uma receita, um passo a passo para você seguir. Então você também tá ali travado. Agora, olha como é diferente se eu chegasse para você e falasse assim: pega o leite, pega a farinha, coloca uma xícara de farinha na vasilha, coloca uma colher de manteiga, coloca uma colher de chocolate. Quando você vai seguindo passo a passo, como numa receita, é muito mais fácil para você não procrastinar. Então, você quebre mini passos em tarefas, e aí no final também eu vou dar um desafio para vocês que está aqui relacionado com isso, que evita que você procrastine, porque se torna uma coisa tão mais simples, tão mais fácil, que você precisa fazer aquela atividade específica que você sabe qual é e consegue enxergar, que você para de adiar. Então, ter um passo a passo, seguir um processo, um método, ajuda muito com que a gente não se paralise e procrastine algo que a gente precisa alcançar, como a diminuição da ansiedade. O próximo, quem é estudante ou já foi, vai se identificar muito, e no trabalho também, que é ter prazos, ter metas. Quem aí já deixou para o último dia para entregar um trabalho, um projeto? Só que a gente entrega, não entrega? Imagina se não tivesse essa data, esse prazo do último dia. Você iria entregar? A chance é muito menor, né? Então, quando você estabelece data, vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu estabeleci a data da semana do yoga para ansiedade, não tinha organizado nada ainda. E falei, vamos lá, eu vou dar um jeito, até lá eu vou conseguir fazer tudo. Agora, se eu não tivesse marcado essa data, eu ia estar sempre, não, mas eu tenho que fazer isso, adiando. Então, eu convido vocês a colocarem uma meta. Até quando você precisa agir? Se coloca um limite. O problema que acontece é que vocês geralmente usam as metas de ano novo e aí você se dá um ano e se perde no caminho. Então, lembra lá do seu Réveillon. Você colocou algumas metas. Esse ano eu quero isso. Esse ano eu vou fazer isso. Só que como você tem um espaço de tempo muito gigantesco, um ano, 365 dias, você nem lembra às vezes sua meta que você fez lá no ano novo. E às vezes você vai lembrar isso só no próximo Réveillon, só no próximo ano novo, não é? Então coloque prazos para você, compromissos com você. Só que não adianta falar que é no final de 2021, se é ano que vem. Estabeleça prazos que são curtos para que você se mova e pare de procrastinar. Então, seja, por exemplo, em uma semana, em 15 dias. Eu recomendo no máximo um mês. Um mês é tempo suficiente para você definir ações que você precisa tomar para parar de procrastinar. Não passa de um mês, porque aí você vai adiar, com certeza. E o último, a sexta dica é o poder dos 5 segundos. Quem aí já ouviu falar do poder dos 5 segundos? O que é isso, Babi? Vocês vão começar a fazer, sabe quando a gente é pequeno e a gente fala assim,
Um, dois, três e já? Um, dois, três e vai? O poder dos 5 segundos é mais ou menos isso. Existe um livro que explica melhor essa técnica, que chama O Poder dos 5 Segundos. E é mais ou menos isso, é a gente contar até 5 e fazer. Então, por exemplo, se você tá lá, acordou e tá lá, ai, faço ou não faço? Ou tem a oportunidade de entrar na turma e tá lá em frente ao computador e fica, vou ou não vou, vou ou não vou? Conta até 5 e vai. Então, geralmente, quando a gente conta até 5 e parte para ação, a gente quebra esse bloqueio, que é agir mais rápido do que as historinhas da nossa mente. Então, a partir de hoje, vocês vão usar o poder dos 5 segundos para que vocês vençam esses sentimentos que desencadeiam esses hábitos que estão travados. Então, você pode fazer isso em tudo na sua vida ao longo do dia. Tipo assim, por exemplo, você tem que lavar vasilha. Mais uma vez das vasilhas, porque aqui em casa a gente está revezando. E aí você olha para aquela pia cheia de louça suja. E aí você faz o seguinte, você conta até 5 e vai. Você fala 1, 2, 3, 4, 5 e vai lavar vasilha. Acordou, abriu o olho. Começou a historinha na mente. Pratico ou não pratico? Pratico ou não pratico? 1, 2, 3, 5 e vai. Então, isso aí, não pensar demais. É o poder de 5 segundos. Então, todo mundo a partir de amanhã, ou se quiser hoje mesmo, 1, 2, 3, 4, 5 e vai. Tô com preguiça de tomar banho. 1, 2, 3, 4, 5 e vai. Quando todo mundo era pequeno, a mãe tinha que ficar lá, né? Toma banho, escova os dentes. Tô com preguiça de arrumar a cama. 1, 2, 3, 4, 5 e vai. Então, o poder dos 5 segundos, ok? Não esqueçam. E eu queria que vocês soubessem que vocês não estão sozinhas. Se vocês tiverem a oportunidade, a mais antiga, eu vou ver se eu reposto depois da live. Tem um depoimento da Bartira, que é uma aluna minha, da turma anterior a essa atual. E ela fala que ela vivia procrastinando tudo na vida dela. E ela entrou no curso com medo. Ela falou assim, vou jogar dinheiro fora. De novo, mas vamos lá. Ela venceu o medo, ela falou 1, 2, 3, 4, 5 e vai. E ela se impressionou, assim, porque o yoga foi uma das primeiras coisas que ela não largou. E por que acontece isso? E aí a gente tem uma vantagem muito grande. Porque todos os dias o yoga começa a gerar um reforço positivo no seu cérebro. Então vamos supor, você pratica uma prática hoje, você gera uma sensação de bem-estar. Você está dizendo para o seu cérebro o seguinte, eu fiz isso, me gerou essa sensação de bem-estar. Opa, gostei, foi bom. Então, você vai alimentando esse ciclo de prazer. Então, quando, por exemplo, as alunas começam as aulas, começam a entender o que é o yoga, a assistir os vídeos, a entender a filosofia, elas vão se sentindo tão bem que elas vão se retroalimentando. Até que acontece o que eu vi que a Raquel, aluna minha que está na live, falou o seu corpo e a sua mente começam a pedir. Então, vem aquela historinha na sua mente e seu corpo e sua mente é algo assim, incrível. Te pedem pelo yoga. Você não consegue mais ficar sem. Então, nem que se eu quiser ficar sem praticar, eu não consigo mais. Às vezes eu acordo, eu pratico yoga todos os dias, tem mais ou menos 1 ano. 1 ano. E às vezes eu acordo assim, por exemplo, ontem eu dei 2 aulas, hein? Eu dei aula de manhã e dei aula à noite. Teoricamente eu tô cansada, né? Até emagreci muito de tantas aulas, tô tentando repor as energias. Então eu posso acordar amanhã e falar assim, hoje é sexta-feira, hoje eu não tenho aula ao vivo, então hoje eu vou descansar, poxa, ontem eu dei 2 aulas, né, foi bem pesado. Eu posso tentar fazer isso comigo, só que eu não consigo, o meu corpo quase que me leva sozinha pro tapete, fala, vai, Bárbara, eu ando sozinha pro tapete.
Então a gente tem essa grande vantagem. Quando a gente entende a essência do yoga e a gente começa a ver todos os efeitos e benefícios na nossa vida, a gente gera esse reforço positivo, né? Então todo mundo consegue, todo mundo, porque todo mundo é capaz de gerar esses efeitos no seu cérebro, ok? E o yoga é para todo mundo. Então, o seguinte, o recadinho para a gente finalizar. Eu quero que vocês entendam que vocês não podem adiar eternamente, porque uma hora isso vai explodir. Então, essa é a consciência que eu quero trazer para vocês hoje. O seu corpo, uma hora, grita. Ele vai falar: não dou conta mais, me ajuda, faz alguma coisa, para com isso. Muda a sua vida, muda os seus hábitos, faz atitudes para cuidar da saúde do seu corpo e da sua mente. Investe em você. E se seu corpo já está gritando, você tem que começar hoje. O que é o corpo gritar, Babi? O nosso corpo, ele vai dando sinais. Só que a gente tende a ignorar. Quando a gente pratica yoga há muito tempo, a gente se torna a gente cria uma sensibilidade muito forte. Então a gente não ignora mais esses sinais. A gente vai percebendo os sinais do nosso corpo. Só que antes do yoga, a gente tende a ignorar. Então, por exemplo, eu tinha infecções todo mês. Eu tinha ou amidalite, ou infecção urinária. Minha mãe tá aí na live também. Minha mãe tinha infecção urinária quase todo mês. Então eu tive amidalite, infecção urinária, sinusite, todas as ites possíveis, gastrite, todas as ites. O que são essas ites? E aí a gente tem que entrar com antibiótico. Lembra que eu falei do medicamento, mas ele só vai tratar o sintoma. Então você trata o sintoma, volta, trata o sintoma, volta, trata o sintoma, volta. O que são essas ites? Essas ites são todas inflamações no seu corpo, que é o seu corpo te dizendo que não tá legal, que tem alguma coisa errada, que os hábitos que você tem hoje, como você tem tratado seu corpo e sua mente, não são hábitos que vão te gerar um bem-estar, pelo contrário, ele tá te gerando mal-estar. E você só tem uma maneira de mudar isso, que é mudando os seus hábitos, que é parando de procrastinar. Então não deixe explodir, não deixe esperar o seu corpo gritar. Comece a perceber os pequenos sinais e é engraçado, sabe o que é engraçado? Cada pessoa tem um sinal diferente. Então tem alunas minhas que tinham pressão na garganta, tem alunas minhas, né, que era igual eu, dor de estômago, teve alunas minhas que é dor de cabeça. Então cada uma de vocês vão sentindo algo. Então cada corpo vai dizer de uma forma. Então ele tá sinalizando para você. E a gente só tem um corpo, gente. A Rafa, uma aluna minha numa live, falou algo tão bonitinho que ela falou assim, a live dela tá lá no YouTube, quem quiser assistir, vai lá na lives #eu consigo. Ela falou assim, a gente só tem uma casinha e a gente esquece disso. A gente tem só um corpo que vai te acompanhar pelo resto da sua vida. Então, se você não cuidar dele, incluindo aí a sua mente, fazendo parte do seu corpo, você está maltratando a si mesmo. Então, a gente é responsável por cuidar de nós mesmos. E carregar esse corpinho, como que você quer envelhecer? Então, como que você quer chegar lá na frente? Então, você precisa cuidar dessa casinha, que é onde te abriga e te acompanha o dia todo. E aí, agora eu vou fazer um desafio, depois a gente vai fazer uma prática. E o desafio é o seguinte, cada uma de vocês que está me ouvindo vai se comprometer a cuidar de você. Então, o primeiro passo para a procrastinação é você se comprometer com si mesma. Ontem eu postei no feed do Instagram também. Eu recebi uma pergunta, Babi, como que eu faço para praticar yoga todos os dias? Eu falei, a primeira coisa é você se comprometer com você. Porque é um compromisso com você, com a saúde do seu corpo e da sua mente.
Então, todo mundo que está aqui vai se comprometer. E outra coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: sabe qual que é o melhor dia para você começar? Adivinhe. Não é segunda-feira. Não é 1º de janeiro. É o hoje, gente. Por que é o hoje? Porque você não sabe o dia de amanhã. Eu só tenho certeza aqui do agora. Você só tem certeza do agora. Então, o melhor dia para você começar é hoje. Não existe hora certa, momento certo, dia certo. É mais uma ilusão que a gente cria na nossa cabeça. Ai, não, eu ouço essa também. Ai, não é o momento, não é o momento. Aí eu devolvo. Quando que é o momento? Quando que vai saber? Quando você vai saber que é o momento? Então, não existe momento certo, isso é uma ilusão. Só existe o quê? O dia que você começa. É o dia que você decide começar e você começa. Esse é o dia. Então, se comprometam com vocês e entendam que só existe o dia que você começa. Então, traga esse dia para o seu momento presente. Todo mundo que ainda não está praticando yoga todos os dias, não é minha aluna, eu tenho um desafio para vocês, que é começar a jornada de 7 dias de yoga para iniciantes. Vou melhorar, ok? Vou dar um passo ainda para trás. Lembra que nós falamos de processo, de passo? Então, o desafio é vocês fazerem a aula 1 da jornada de 7 dias de yoga para iniciantes. Por que eu criei a jornada de 7 dias de yoga para iniciantes? Justamente para acabar com as desculpas de vocês de procrastinação. Do tipo, ai, não sei por onde eu começo, ai, não sei como começar. Então, pronto, eu dei um passo a passo para vocês, que basicamente é o seguinte: você se cadastra, que é, anota aí o site, www.yogaempratica.com/jornada. Você vai cadastrar o seu e-mail e aí você vai receber uma aula por dia ao longo de uma semana para você fazer. Então, lembra do processo que eu falei? Então, não tem desculpa. Você se cadastra, você já recebe a aula 1. E aí você vai falar assim, vou fazer a aula 1. Hoje. É o único compromisso que você tem. O desafio para você. Vou fazer a aula 1. Aí, no dia seguinte, você vai falar assim, ó, hoje o que eu tenho que fazer? Aula 2. No dia seguinte, o que você vai fazer? Você vai falar assim, o que eu tenho que fazer hoje? Aula 3. E você vai seguir aula por aula. Quem fizer, me marca, me manda mensagem, posta no Stories, comenta lá nos vídeos do YouTube, porque eu vou estar acompanhando vocês, ok? Eu acompanho cada uma de vocês. Então, desafio, jornada de 7 dias de yoga para iniciantes. E eu tenho um desafio ainda maior, ok? Nada de esperar segunda-feira, domingo. Lembra que eu falei que o dia não existe momento certo, o dia de começar é hoje. Então, se cadastrem hoje para começar amanhã. Amanhã de manhã, quem puder, ou quem quiser já começar hoje à noite mesmo, mas não precisa ser tanto, né? Não é tão tapas assim. Se eu não conseguir, não sei mais o que fazer. Olha que engraçado, vocês são tão engraçadas que vocês nem tentaram e já pensam se não conseguir. Então, primeiro, pratica os 7 dias e depois você vem conversar comigo. Só depois, ó, lembra igual criança que fala, ah, eu não gosto de beterraba. Aí você fala assim, você já comeu? Aí ela fala, não. Vocês estão igualzinho. Eu falo assim, você já fez jornada de 7 dias de yoga para iniciante? Já praticou yoga pelo menos uma semana? Não. Então, como é que você fala se eu não conseguir, se eu não consigo, acho que eu não consigo? Então, tá igual criança pequena que fala que não gosta de beterraba, chuchu e nunca experimentou. Então, primeiro pratica, ok? E depois a gente conversa. E aí, nós vamos finalizando, então, vamos partindo para a reta final, já estamos completando em quase 1 hora de live. E eu quero fazer com vocês hoje uma meditação super simples, que é com afirmação positiva. A meditação tem várias formas de ser feita. A meditação é um dos pilares do yoga. E um dos tipos de meditação é de afirmações positivas.
Na playlist do YouTube tem uma playlist só de meditações guiadas e tem algumas que são de afirmações positivas. Então, a gente vai fazer hoje uma meditação rapidinha, assim, 1 minutinho, de afirmação positiva para que vocês vençam a procrastinação. E aí tem dicas, tem lá no canal do YouTube a meditação da positividade, por exemplo. É uma meditação que ajuda também na procrastinação. Então usem todos esses recursos para ajudar vocês. Então lembra que só precisa de você. Então vamos lá? Então é bem tranquila. Senta aí onde você tá, da forma que for mais confortável para você. De pernas cruzadas, ou sentada numa cadeira, ou apoia as mãos. Pode ir até para dentro do banheiro, se quiser. Se tiver menino na sala, correndo, marido chamando, vai pro banheiro como se você fosse no banheiro, usar o banheiro. É 1 minutinho. A gente sempre tem um recurso. Então, vai pro banheiro aí que eu te espero. Se não tiver fone agora, não tem problema não. É bem rapidinho, tá? Eu quero todo mundo fazendo comigo, depois nós vamos tirar print para vocês postarem e me marcarem no Instagram para eu saber que vocês estavam aqui comigo e fizeram, hein? E aprenderam tudo que eu trouxe aqui hoje. Então, apoia as mãos sobre os joelhos, senta da forma que for mais confortável para você. Feche os seus olhos. Inspira profundamente. Começa a perceber o ar entrando e saindo pelas suas narinas, bem sutilmente, sem julgar, apenas acolhendo esse momento, trazendo a sua presença para o aqui e agora. Sentindo cada parte do seu corpo. Sentindo as suas mãos tocarem os seus joelhos. E sente lá no fundo essa força interna que existe dentro de você. Que às vezes está aí adormecida, só precisa ser despertada. E repita comigo 3 vezes, pode ser mentalmente ou em voz alta, a nossa afirmação positiva de hoje. Eu tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio. Eu tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio. Eu tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio. Inspira profundamente. Alivia as tensões no seu corpo. Sente o movimento suave com a respiração. Eu tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio. Vá lentamente abrindo seus olhos, voltando e reconhecendo o ambiente onde você se encontra agora.
Então vamos finalizar nosso encontro de hoje com muita energia positiva. Vou querer pedir para vocês que vocês comentem como que foi a live de hoje, o que vocês aprenderam, o que vocês mais vão levar de aprendizado hoje e principalmente vão colocar em prática. Porque o meu Instagram não chama à toa Equilíbrio em Prática. É para vocês começarem a colocar em prática e sentir tudo no seu corpo e na sua mente. Agradeço a cada uma de vocês que estiveram comigo hoje. Um beijinho